disfunções. Uhum. Então, agora, bom, você se surpreendeu com o resultado ou você esperava isso? Não, eu esperava números melhores para as mulheres, né? Me surpreendi muito com resultados tanto da parte sexual como da parte urinária. São resultados não pesquisados antes, mas que me surpreenderam sim. Mesmo lidando com isso diariamente, na universidade, no consultório privado, eu não esperava o que eu encontrei, entendeu? Porque você fala que além da questão da sexualidade, você encontrou também problemas de incontinência urinária, dificuldade para urinar no homem e na mulher, em ambos. No homem mais por causa da hipertrofia prostática, né? Nos dois, os números são muito grandes E dos na dois mulher qual lados. seria a causa da dificuldade para urinar? Não é dificuldade, é perda urinária. Aí Na seria verdade, diferente. nós encontramos um número muito grande de mulheres usando fralda. Fralda cotidianamente. 27%. Aos 60 anos de idade? 27%. Elas tomaram a decisão de usar ou alguém recomendou? Não, elas usam. Na verdade, nem é propriamente uma fralda, porque a fralda é muito cara, né? É um paninho, é uma proteção, é uma fralda de pano. Mas eu estou falando em 27%, que significa o quê? Mais de um quarto das mulheres de mais de 60 anos de classe média usam fralda. E isso, essa perda urinária é natural ou quando faz algum esforço? Um terço dessas perdas, é por incontinência urinária de esforço, que é uma doença não só que a gente pode prevenir, como pode curar, com uma relativa facilidade. Mas o fato é que essas mulheres usam fralda. E o número maior do que esse é de mulheres que perdem urina regularmente ou que têm medo de perder. E, surpreendentemente, 4% de todos os homens com mais de 60 anos usam fralda também. Essa pesquisa, né, antes da gente entrar nos detalhes, ela contraria um pouco o que a mídia fala, né? De uma maneira geral, fala muito que a sexualidade, realmente na terceira idade não é nada disso e tal. E na realidade você encontrou uma coisa muito chocante até certo ponto, né? Muito chocante. Já foram feitas pesquisas de sexualidade do brasileiro pela professora Carmita Ábido da USP e tal, pesquisas muito interessantes, mas isso que nós encontramos é único, né? Nesse dado da literatura. Quer dizer, esse número vai ser confirmado com pesquisas numericamente maiores que nós estamos tentando fazer agora no ABCD, com milhares de idosos, mas os números a serem confirmados são preocupantes do ponto de vista de saúde pública. Uhum. Então, nós vamos terminando esse primeiro bloco. Só para terminar, falamos um pouquinho da genérico também. Agora você põe que nas mulheres o problema da perda da urina, perda do desejo sexual, coito doloroso, falta de parceiro. E nos homens, ejaculação precoce, disfunção erétil, dificuldade para urinar e perda involuntária de urina. Quando você está falando de disfunção erétil no homem e a questão da falta de parceiro, essas mulheres que dizem que não têm desejo sexual, elas manifestam, se tivessem um companheiro, então elas teriam uma relação sexual ou não tem desejo? Uma pergunta objetiva foi a seguinte: você tem parceiro sexual? 52% disseram não tenho parceiro sexual. Mas se você tivesse um parceiro sexual, você gostaria de ter relação sexual, mais da metade respondeu que não, estou bem assim. 68% dessas mulheres que não têm parceiro. Então, o número é grande das mulheres sem parceiro, a porcentagem de viúvas é bem maior do que a dos homens, né? Mas há um número razoavelmente grande de homens também que não tem parceiro. Tá. Muito bem, terminamos esse primeiro bloco. Você viu que hoje o programa é um programa muito delicado, tratando de coisas muito importantes, para as pessoas, às vezes, que não têm acesso à informação, não têm a chance de conversar com o médico sobre os seus problemas pessoais, particularmente as pessoas de mais idade. E eu queria muito que vocês participassem, ouvissem, porque eu acho que ele é muito esclarecedor e muda bastante a visão da problemática do envelhecimento voltado para essa área urológica. Volto já já, não fuja daí. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, segundo bloco do programa de hoje, estamos falando sobre problemas urológicos na terceira idade, né? E estava conversando aqui no intervalo com o doutor Lísias. Vamos falar um pouquinho de por que será que isso acontece na terceira idade, o que é o envelhecimento, por que as pessoas envelhecem e o que significa, por que isso acontece nessa terceira idade, o que é envelhecer do ponto de vista, podemos falar do ponto de vista psíquico, filosófico e tal, mas do ponto de vista biológico, Lísias, como é que você explica essas coisas todas que você encontrou? Do ponto de vista biológico, é uma perda progressiva das funções. Veja, o indivíduo que é mergulhador
fica 5 minutos debaixo d'água quando ele tem 20 anos, se ele tiver saúde aos 80, talvez ele fique meio minuto ou 1 minuto. Ou seja, há uma perda progressiva das funções. E particularmente em urologia, perda progressiva da função urinária e perda progressiva da função sexual. Isso é notório e sabido. Mas quando a pessoa tem saúde, ela perde devagar e preserva até o final da vida. O problema é quando surge uma doença. Então há uma perda muito rápida. Por exemplo, o indivíduo que perderia a função sexual lentamente e poderia ter uma relação sexual a cada 20 dias aos 80 anos, ele pode ficar com disfunção aos 62, 63 anos por manifestação de uma doença que acelera esse processo. Da mesma forma, nós não fomos assim, biologicamente determinados para usar fralda, para ter incontinência urinária. Só que ou a falta de cuidados ou a doença levam ao uso de fraldas e perdas urinárias involuntárias. Então, na verdade, a gente está falando aqui de pessoas sadias, que vão perdendo a função progressivamente, e pessoas que ficam doentes e têm esse processo muito acelerado. Agora, o envelhecimento é desigual na população. Você tem aquelas pessoas, vamos dizer, que fumaram muito a vida inteira e tem uma propensão maior para uma insuficiência respiratória, ou que tem, por exemplo, pessoas que foram muito esportistas, profissionalmente, e tem um desgaste das articulações, dos joelhos, do quadril, etc. Cada um é um, mas o ritmo de envelhecimento é determinado geneticamente e pelos hábitos que a pessoa tem durante a sua vida. Então, e as pessoas envelhecem diferentemente, né? Quer dizer, muito. Porque essa é uma coisa que é interessante. Por exemplo, será que essas pessoas... Você fez associação dessas pessoas que diziam ter dificuldades com outras doenças sistêmicas dessas pessoas? Por exemplo, quantas das pessoas que diziam ter essa dificuldade eram diabéticas? Quantas dessas pessoas eram hipertensas? Quais as doenças sistêmicas que poderiam estar interferindo nessa resposta urológica da sexualidade genital? Como é que você vê isso? A pesquisa foi limitada e não incluiu isso, as doenças, né? Ela incluiu mais a questão urinária e a questão sexual. Mas pode influenciar, né? E já foram 42 perguntas e as pessoas tinham que fazer isso voluntariamente. Você imagina fazer mais que isso. Mas na clínica, a gente vê que o diabético, por exemplo, ele envelhece 2 anos por ano no seu sistema circulatório. O que acontece? Ele vai perdendo funções mais rapidamente. A gente sabe que o diabético, em geral, tem disfunção erétil depois de 10 anos de doença. Agora, se for bem controlada, essa coisa diminui um pouco mais. Você espicha, mas o processo de envelhecimento é mais rápido. Né? Por exemplo, o indivíduo obeso tem um processo de envelhecimento mais rápido nos seus joelhos. O atleta, idem. O indivíduo que tem olhos claros tem uma propensão maior para catarata por causa da luminosidade. Mas isso é determinado, como eu disse, pelos hábitos que a pessoa tem e pelo estilo de vida, naturalmente, e pela genética que ele herdou, né? Muito bem. Vamos lá. Aí vem a velha história da quanto que essa situação pode estar associada às mudanças hormonais, né? A menopausa. É verdade que a mulher, depois da menopausa, tem uma mudança muito brusca na sua sexualidade, no seu desejo sexual, a libido cai na menopausa, depois do aparecimento da menopausa. Entendendo menopausa por aquele período em que você começa a modificar a produção hormonal, que o seu ovário começa a não responder mais à influência da hipófise, que você não tem aí todos os hormônios femininos funcionando, aí a discussão da reposição, que os ginecologistas falam se aumenta ou não aumenta a chance de câncer e tal, né? Então, isso tem a ver, porque depois vem a pergunta se o homem também tem menopausa ou andropausa, né? Que a gente precisava fazer, né? Então, a mulher, você tem toda a razão, ela tem a menopausa entre 45 e 50 anos, isso é marcante para ela, porque muda a vida dela em muitos aspectos. Da sexualidade, falando da sexualidade da mulher, há uma mudança também importante na maioria delas. A principal disfunção sexual da mulher é a disfunção do desejo. A mulher perde o desejo depois da menopausa, muitas mulheres, uma porcentagem significativa delas tem essa disfunção do desejo. Ela não quer mais, e algumas têm aversão. Gostavam de sexo, passam a ter desinteresse e passam a ter aversão depois. Então essa situação é delicada porque ela é, em primeiro lugar, tratável. Você pode usar hormônio, você pode usar psicoterapia, associação de métodos, terapia de casal, etc. É possível superar isso. Mas algumas mulheres não superam. Então, eu diria que muitas mulheres têm disfunção sexual, sim, depois da menopausa. Às vezes elas têm desejo, mas têm dor. Uma vagina mais ressecada, falta de reposição local, falta de um lubrificante, falta de entendimento, às vezes, por parte do parceiro, ignorante, muitas vezes. Ele acha que ela está fazendo o corpo mole, ou que ela está recusando, né, que não gosta mais dele. Não, muitas mulheres têm dores,
Tem falta de orgasmo e tem disfunção do desejo. Essa é a realidade e totalmente tratável. Então, mas essa questão do tratável, né, Lísias, eu já entrevistei muitos ginecologistas e sempre converso com os nossos colegas, na verdade, a questão da menopausa é séria, porque quando a gente fazia a reposição hormonal tranquilamente e tentava resolver muitos problemas, essas coisas, muitas delas eram solucionáveis. Depois apareceu a questão do maior risco, principalmente para o lado de câncer de mama, de câncer, outros tumores associados à reposição hormonal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, e houve aquela